Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao batismo no Espírito Santo, que é chamado da Bíblia o revestimento de poder, que é chamado por Jesus a promessa do Pai, quando ele falou em São Lucas capítulo 24, que os apóstolos ficassem em Jerusalém até que fosse cumprida a promessa do seu Pai. Ou seja, a promessa que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, e versículo 28, que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Por que sobre toda a carne? No Antigo Testamento, só quem tinha o direito da ação do Espírito Santo de Deus eram certas pessoas, certas classes de pessoas, profeta, sacerdote e rei, é que tinha o direito da ação do Espírito Santo nas suas vidas. Mas iriam chegar um dia em que o Espírito iria ser derramado, não só profeta, sacerdote, rei, mas seria derramado sobre toda a carne. Vossos servos, vossas servas, vossos filhos, todos iriam ter o direito da ação, do poder, do Espírito Santo de Deus. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Todos foram cheios, revestidos do poder do Espírito Santo e viram pousar sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo. Foi aquilo que Jesus disse, que João disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar a parca dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós vimos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 5, São Lucas, o escritor, ele nos diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8, ele diz: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. A virtude, o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar aqui bem claro a diferença entre a habitação do Espírito Santo de Deus e a virtude, o poder, o revestimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não é preciso orar, pedir para que o Espírito Santo venha habitar em uma pessoa, porque Jesus disse que ele iria enviar o seu Espírito Santo para a sua igreja. O papel do Espírito Santo nessa dispensação é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Automaticamente, quando esse homem é convertido e reconhece, se arrependendo e se convertendo ao verdadeiro Deus, automaticamente o Espírito Santo de Deus passa a habitar nesta vida, passa a testificar da salvação na sua vida. Agora, o revestimento de poder é outra coisa. É preciso buscar, é preciso persistir para que seja cheio do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse: não comece a pregar agora, mas espere até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam todos em uma casa fechada. Jesus entrou e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então aqui Jesus deu o Espírito Santo aos seus apóstolos, porque Jesus não tinha sido ainda ressuscitado. Então ele ressuscitou e deu o Espírito Santo aos apóstolos. Então o Espírito Santo de Deus passou a habitar nos apóstolos, naqueles que creram em Jesus como
Salvador e Senhor. Mas a ordem de Jesus Cristo foi, mas não ausente de Jerusalém, até que do alto sejai revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Então logo aí nós vemos as duas diferenças, a habitação do Espírito Santo de Deus na vida dele e o poder do Espírito Santo. Foi isso quando Paulo chegou em Gálatas, ali encontrou 12 que pregavam o Evangelho, e Paulo perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo. Ora, receber do Espírito Santo aí não era a habitação do Espírito Santo, era o poder do Espírito. Paulo notou algo exterior nas suas mensagens, que realmente eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? O certo no de João. Então eles foram batizados conforme o batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo, impondo as mãos sobre ele, diz que eles foram cheios, batizados, e começaram a falar línguas. Na casa de Cornélio também, eles foram batizados e começaram a falar línguas. Evidência, há muitos que não querem aceitar, porque tiveram um ensino distorcido da palavra de Deus. Mas se você ler a palavra de Deus, vocês vão ver que tanto no dia de Pentecostes aconteceu os dois fenômenos. Quero deixar bem claro aqui. No dia de Pentecostes aconteceu os dois fenômenos. Eles foram batizados no poder do Espírito Santo, começaram a falar línguas estranhas, que é grossolária, não entendido, não compreendido, e dialetos também. Eles falaram dialeto sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eram simplesmente analfabetos, vamos assim dizer. Por isso foram ignorados por aqueles que ouviram. Não são todos eles galileus, pessoas simples, como os ouvimos falar em nossos dialetos, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a falar também os dialetos, a profetizar daquele fato histórico que estava acontecendo em Jerusalém. Então, no dia de Pentecostes, os dois fenômenos aconteceram. Se você quiser entender o falar em línguas estranhas como resultado do batismo com o Espírito Santo, é só ler 1 Coríntios capítulo 14, Paulo instruindo a igreja ali. Ninguém entende, porque fala em mistério. Não são línguas mortas, línguas que existiam, né, na antiguidade, porque fala em mistério. Em todos os idiomas, todas as línguas, Satanás entende e compreende. Logo, se fossem um dialeto, Satanás entenderia, sabia o que o cristão, quando está orando em língua estranha, porque Paulo diz o que fala em língua estranha, o seu espírito ora bem, porque é o Espírito Santo de Deus que está orando através dele. Então aí nós vemos, as línguas estranhas não são línguas dos anjos também, porque Satanás entende o idioma dos anjos. Não são línguas mortas, foi uma língua que foi criada naquele momento, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Então, o batismo com o Espírito Santo é para a atualidade. O batismo do Espírito Santo não é para a salvação. Quero deixar bem claro aqui, o batismo com o Espírito Santo não é para a salvação, é para os salvos. Porque Pedro, no dia de Pentecostes, no seu discurso, ele deixou bem claro aí, quando foi tido como estavam todos embriagados, é claro, porque havia evidência física, por isso que disseram que ele estava embriagado. Mas Pedro disse que ele não estava embriagado. Isto era a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias Deus iria derramar do seu espírito. E a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos quanto o Senhor chamar. Aí nós vemos que o revestimento de poder são para os salvos, não são para a salvação, são para os salvos. Agora, muitos não acreditam, no batismo com o Espírito Santo, no entanto, estão salvos, estão perdendo uma bênção que é para eles, que é uma capacitação do Espírito Santo, capacitando essa pessoa com mais habilidade, com mais coragem, para que ele possa desempenhar uma obra de Deus. Então, há muitos para que negar esta realidade, eles dizem que o fruto do Espírito são mais importantes.
O fruto do Espírito tem a ver com o caráter da pessoa, com aqueles que nasceram de novo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, né? Há muitos que se julgam perfeito, né? Quando eles afirmam que o fruto do Espírito é mais importante na vida de uma pessoa. No entanto, a vida deles não reproduzem esse fruto do Espírito na vida dele, querendo negar esta verdade bíblica, o batismo no Espírito Santo. Há um que questiona, que diz que Jesus não falou em línguas. É claro, Jesus não falou em línguas porque Jesus veio na dispensação do Antigo Testamento. O Espírito do Senhor era sobre uma pessoa quando Deus separava para desempenhar uma missão. Então, essa linguagem, essa expressão foi usada também para Jesus. São Lucas capítulo 4, versículo 19, quando Jesus pegou o livro do profeta Isaías, quando foi dado a ele para ele ler, ele leu essa passagem, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas obras. Mas ele disse que não se ausentasse de Jerusalém, porque iriam ser revestidos do poder de Deus, para essa nova dispensação que ele inaugurou, a sua igreja, que seria derramado para todos, não só a certas classes de pessoas. Então o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, é para todos os salvos, para todos aqueles que creem. Então é uma segunda bênção, vamos assim dizer, depois da salvação, porque a promessa é para todos quanto o Senhor chamou, são para os salvos. Quero deixar bem claro aqui, para aqueles que não acreditam, tudo bem, assim como o mundo não acredita em Jesus Cristo como o Salvador do mundo, mas ele não deixa de ser o Salvador do mundo. Assim também, para aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, Jesus não deixa de batizar aqueles que acreditam, que o buscam, né? É aquilo que ele disse com aquela, ele batei e dá-se-vos-á, né? E ele, uma expressão, diz: qual o pai que um filho pedir um peixe, ele vai dar um escorpião? Se pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, aquele que eu pedi. Aqui não tem a ver com a habitação do Espírito Santo, é o batismo que eu pedi, porque a habitação é automaticamente quando a pessoa se converte, o Espírito Santo de Deus passa a habitar. Então, é uma vida de perseverança. Foi aquilo que aconteceu com os apóstolos. Eles começaram a perseverar, né? Até que realmente a promessa foi cumprida. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. É bom você examinar a Bíblia, os versículos que estão relacionados com respeito aos revestimentos de poder. É a Bíblia que nos fala. Talvez você não aceite porque você foi orientado por outros livros, por supostos teólogos com as suas interpretações, e você aceitou e não acreditam no batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder na vida daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então o Senhor continua batizando no poder do Espírito Santo. E a ordem do apóstolo São Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E diz: não apaguei a chama do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder na vida de uma pessoa que foi batizada. E a língua estranha é um idioma pelo qual ninguém entende. Se fosse um dialeto, o apóstolo São Paulo, quando está tratando dos dons espirituais e com respeito às línguas, ele diz que há um dom de interpretação. Então, se há um dom de interpretação, logo não é línguas conhecidas
Então, é o Espírito Santo de Deus que dá a interpretação desse dom de língua. Paulo deveria ter dito assim: você tem que aprender um idioma, um dialeto para entender. Não, ele mandou buscar um dom de interpretação dessa língua. Há muitos que dizem que são dialetos, línguas mortas, fatos que ocorreram, aconteceu de alguém entender. Quando alguém diz que alguém estava falando em glossolalia, numa língua desconhecida, e ele entendeu, foi porque o Espírito Santo de Deus usou esta pessoa a falar neste dialeto, em um dialeto, para trazer uma mensagem para esta pessoa, como no dia de Pentecostes. Ele não entendia os dialetos ali, mas o Espírito Santo de Deus usou ele nos dialetos, mais ou menos 16 nações que estavam ali representando o mundo. Então entenderam aquele fato que estava ocorrendo no dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo de Deus capacitou os apóstolos, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, a falar em dialeto. Mas a evidência do batismo no Espírito Santo é glossolalia, língua não aprendidas, que fala em mistério com Deus. Satanás não entende, nenhum ser humano pode entender esta linguagem, a não ser se tiver um dom de interpretação desta língua. Está bem claro que trata-se de dons espirituais, não de dons naturais. Então, nesses últimos dias, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa pregar o evangelho, não na força do intelecto, não em palavra persuasiva de sabedoria humana, como o apóstolo São Paulo diz, para que a fé dos ouvintes não se apoie em sabedoria humana, né? Mas que seja em demonstração. Paulo deixou bem claro, em demonstração, uma evidência, uma demonstração de poder. Só assim acontecerá um genuíno arrependimento, uma genuína transformação na vida das pessoas. Há muitas mensagens, há muitos sermões bonitos que só fica no intelecto, não desce para o coração. Por isso não está acontecendo genuínas transformação, mudança de vida, de caráter na vida de muitas pessoas que se dizem cristão, porque não foi o evangelho genuíno que penetrou em suas vidas, transformando as suas vidas, espírito, alma e corpo. Porque o evangelho de Cristo, ele transforma radicalmente o homem, no seu espírito, na sua alma e seu corpo. Então a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo na vida desta pessoa, porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar na vida desta pessoa. Então eu quero deixar bem claro aqui, né? O batismo no Espírito Santo não é a habitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O batismo do Espírito Santo é uma nova experiência desse mesmo Espírito que é imergido no poder dele. É a ordem de Jesus foi esta: vocês não comecem agora a evangelizar, a pregar, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E a ordem, a exortação do apóstolo São Paulo para a igreja é esta: não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se você não crê, tudo bem, mas isto é que a Bíblia diz. Foi isso que João Batista disse, que ele batizava com água para arrependimento, mas Jesus iria batizar no poder do Espírito Santo e com fogo. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, foi isso que aconteceu na casa de Cornélio e até hoje na vida daqueles que creem.